a postura de Cristo Jesus, a imagem verdadeira, que vem de dentro. Peço ao Senhor que Ele vivifique o seu coração, que Ele haja em você, para que as dificuldades que estavam na sua mente sejam destruídas hoje, com a palavra, para você entrar nesse lugar para ministrar ao Senhor. Então, eu quero mostrar para vocês aqui, na palavra, que há um jeito de nós tocarmos o coração de Deus, para que Ele nos abençoe no que nós precisamos, não é isso que nós precisamos no final? Tá? Então, não tem assim, matemática, razão, fórmula, mas existe um jeito no Espírito que nós podemos tocar o coração de Deus e os nossos problemas serem resolvidos e as soluções chegarem, aquilo que era impossível acontecer. E muito mais ainda, tirar o peso da nossa vida de quando estamos vivendo problemas, circunstâncias, né? O inimigo atacando. Então fica aquela guerra, sabe, cansativa, porque nós ficamos guerreando com uma força que é nossa, sem que seja com a força de Deus, e aquilo resolve, né? Mas a palavra de Deus nos mostra que nós podemos tocar o coração de Deus. Então isso é maravilhoso. E nós vamos começar então com Deuteronômio, abre aí, em Deuteronômio, capítulo 10 de Deuteronômio. Então, nós vamos ver aqui na palavra que o que faz Deus agir e se mover é nós ministrarmos ao Senhor. Atenção, ministrar a Deus. Nós só ministramos ao Senhor através da adoração. Não é ministrar para o Senhor, que é o caso que eu estou fazendo aqui agora. Porque ministrar para o Senhor é quando o Senhor age através de nós para tocar as pessoas. Então isso é um segundo passo. Ninguém pode ministrar para as pessoas sem que primeiro Deus ministre naquele indivíduo, tá? Então agora, para mover o coração de Deus, nós temos que ser inteiramente dele, óbvio, claro. Ímpio não move o coração de Deus, porque não tem relacionamento. Então, a chave é ministrar para o Senhor. E essa ministração, ela nada mais é, e nós vamos ver aqui, que é adoração, tá? Então, se eu adoro a Deus e eu ministro a Ele, porque toda pessoa que nasce de novo é capaz de fazer isso. E todos, eu garanto que todos vocês fizeram quando nasceram de novo, porque é algo que brota do coração e a pessoa quer adorar o Senhor. Diga lá, gente, sim ou não? Claro, logo que você nasceu de novo, você ficou adorando, ministrando ao Senhor, sem conhecer a palavra. Isso é possível. Mas é óbvio que você não vai poder ficar nessa ministração ao Senhor a vida inteira sem o conhecimento da palavra. Mas todo começo é assim, é possível ministrar a Deus, adorar a Deus logo que você nasce de novo, sem ter o conhecimento de Deus. E inclusive nós vamos ver isso aqui, né? Porque quando você ministra o Senhor, há um mover de Deus que vem de dentro de você e começa a afetar fora. É máximo isso, sabe? Então, é muito mais, assim, ou seja, é poderosa esta chave e essa condição, porque é o Senhor que entra em ação. Então, toda oração que estou fazendo com a minha boca, o meu jeito, eu fico cansada ou não? Ah, mas eu saí cansada da oração. Lógico, foi eu que fiz. Então, toda oração tem que ser feita por Ele. É o Espírito Santo que vai fazer. Então, é importantíssimo isso, gente, tá? Então, veja aqui, vamos ver o versículo 8 de Deuteronômio 10. A importância de ministrar ao Senhor, tá? Então, por esse mesmo tempo, o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca da aliança do Senhor, para estar diante do Senhor, para o servir e para abençoar. O servir é para ministrar para o Senhor.
Toda vez que está escrito servir ao Senhor, é ministrar para Ele, ok? Então, para ministrar ao Senhor, para Ele abençoar, né, o seu nome até o dia de hoje. Então, o que Deus fez aqui? Ele levantou uma única tribo no meio das 12 para ficar só no serviço de Deus. O que aconteceu? Enquanto esta tribo foi efetiva, ministrando para o Senhor, Deus abençoou o povo o tempo inteiro, mesmo fazendo bezerro de ouro, desobedecendo a Deus, sendo rebeldes, que a gente sabe da história, né? Porque tinha uma tribo que servia, ministrava para o Senhor dia e noite. Nós já vimos mais ou menos como que era a função dos levitas, né? A gente já deu uma passada aqui, então, e vocês estão lendo, vocês viram muito bem isso. Então, essa ministração desta tribo fazia com que Deus agisse no povo, protegendo e guardando contra o mal. Veja a importância de ministrar ao Senhor. É muito diferente de eu ficar fazendo o que eu quero com a minha boca. E coisas aparentes, vocês entendem? Então vamos ver agora 1 Samuel, maravilhoso esse fato aqui. 1 Samuel, capítulo 3, vamos ver aqui. A vida deste menino, que foi assim, uma bênção a vida dele para a nação de Israel inteira. Então vamos ler o versículo 1. Diz assim: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Jovem, porque, gente, ele era uma criança, na verdade. Ele deveria ter uns 8 anos. Isso os estudiosos, porque eles estudam a cultura judaica e vê como que eles faziam. Então não podia ser com 3 anos, porque a criança ainda depende da mãe. Não tem muita noção. Com 8 anos, uma criança já tem bem noção de como que ele vai comer sozinho, das coisas, ele já atina bem. Então, a mãe entregou o menino lá no templo para ele servir a Deus. Vocês sabem que o trato foi esse para ela ter o filho, né? Então, com 8 anos, era muito criança. Mas, quer dizer, por que Deus não vai agir em nós, hein? Que já estamos bem encaminhados. Olha, o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Ele era o sumo sacerdote, certo? No templo. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Né? Não eram frequentes por quê? Nós vamos ver aqui o versículo 2. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver. Então só estava ele e o sumo sacerdote lá dentro do templo. E tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus apagasse. Coisa gravíssima, gente. Se a lâmpada... eu já não falei outro dia mostrando um pouquinho o tabernáculo, que tinha o lugar santo e o lugar santíssimo. O lugar santo, o candelabro, ficava do lado esquerdo, entrando do lado esquerdo, e a mesa com os pães da proposição do lado direito, e o altar do incenso bem aqui na porta que iria entrar para o Santo dos Santos, na cortina, que foi essa cortina que rasgou quando Jesus morreu. Por quê? Porque foi aberto o santuário agora para quem aceitasse Jesus, né? Sabe por quê? Deus saiu de lá. Deus saiu de lá da arca. Quando Jesus morreu, o véu rasgou e Deus saiu de lá para vir habitar em nós. Então foi por isso que foi rompido o véu, tá? Então, aquele candelabro, veja que tinham, gente, centenas e centenas de sacerdotes servindo o Senhor no templo. E lá dentro, não só na parte do sacrifício, mas tinha lá dentro, no lugar santo. Não podia ficar sem estar acesa as lâmpadas do candelabro nem um instante, 24 horas, nem um dia, nunca, nunca. Tá? Mas aqui, gente, veja, aqui está falando antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Quer dizer, já ia acabar, porque ele não está fazendo mais nada. Gente, atenção,
Nós não podemos chegar nesse ponto na nossa vida, que nós não fazemos mais nada para nós termos Deus. Porque uma vez que a lâmpada apagasse, ia apagar, já estava acabando, ia apagar, não tinha óleo para a lâmpada. Isso quer dizer que lá fora não tinha mais sacrifício de animais. Para trazer o sangue, a importância, gente, para libertar o povo, para Deus abençoar. Vocês estão sabendo como que era todo o sistema que Deus criou para abençoar o povo, né? Então Deus criou o tabernáculo, mandou que fizesse para ele habitar lá, estar no meio do povo. Mas havia toda aquela exigência que prefigurava a vinda de Jesus, a salvação. E a nossa vida de salvação e eterna com Deus e comunhão. Certo, gente? Eu não tenho falado sempre isso. Eu tenho que ir falando, porque é complexo, mas quem não lê Bíblia fica pior ainda. Uma coisa que não sabe onde está vendo. Mas lá dentro do tabernáculo, no lugar santo, não podia faltar a luz. Uma vez que a luz se apagasse, acabou, não tem mais nada. Então ficava aceso para iluminar aquela parte. E quando eles entravam no lugar santíssimo, aonde estava a arca, quem iluminava era a presença de Deus. A arca, a luz de Deus, a glória de Deus que iluminava. Porque eu tenho que explicar isso tudo para a gente saber o que está acontecendo aqui no templo. Acontece que não tinha mais administração para o Senhor. Não se entrava na presença dele. Deus parou de falar. O povo estava sem Deus. Estão me acompanhando, gente? É lindo isso. É muito lindo saber essa glória de Deus, que agora isso foi transferido para nós. E nós não precisamos acender o candelabro agora. Agora o que nós precisamos é ministrar ao Senhor e a luz se acende. Ele começa a se manifestar em nós e a viver em nós. Não sou eu que vivo, é Ele que vive em mim. Eu entreguei minha vida a Ele. E Ele começa a fazer as transformações da minha vida. Então é nesse lugar, quando eu entro na presença dEle, no Santo dos Santos, é que Ele muda a minha vida. Quem não entra lá fica parado, nunca vai ter transformação de vida. Às vezes o bloqueio da vida é muito grande. As fortalezas, conforme está escrito na segunda carta aos Coríntios, as fortalezas são enormes que Satanás criou por causa do modo errado de pensar, devido aos sofrimentos da vida. Então, isso daí impede de ministrar ao Senhor. Mas nós temos a palavra, e conforme nós vamos entendendo e estudando, nós vamos clamando, vamos ficando lá. O Espírito Santo vai ajudando e nos levando para o lugar santíssimo na presença de Deus. Então é lá que vão sair os bloqueios das nossas vidas e toda a nossa forma humana, a nossa vida deformada diante da semelhança de Deus vai sendo substituída pela mente de Cristo, onde nós vamos adquirindo a postura de Cristo Jesus, a imagem verdadeira, que vem de dentro. Tá, queridos? Tá valendo isso? Então, antes que a luz acabasse, entendeu por que ele falou isso? Ia apagar, né? Que não tinha ministração mesmo. O sumo sacerdote estava lá deitado, dormindo, gente. Ele não estava fazendo nada. Misericórdia. Tá? Então, as nossas vidas, nós não podemos levar uma vida desse jeito, porque aí é que entra a escassez da palavra. Eu nem sei o que Deus quer. Porque é neste lugar da ministração ao Senhor é que Deus fala conosco. Então, vamos continuar aqui. Então, a lâmpada estava apagada. Então, os sacerdotes já não se importavam mais de cuidar do serviço de Deus, tá? De pôr óleo no candelabro para ter a luz. Eles não estavam nem aí mais. Pensa nisso. Quando a vida chega nesse ponto, você quer o quê? Você vai clamar para Deus o quê? Que Ele não vai fazer nada na sua vida. Ah, eu não sei o que eu faço. Ah, não sabe? Você não entrou lá no lugar onde você deve entrar. Ele é teu pai. Aí fica reclamando da vida, tá? Agora veja então o versículo 4. O Senhor chamou o menino, Samuel, Samuel. Ele respondeu, eis-me aqui. E correu a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse, não, eu não te chamei.
torna a deitar-te. Ele se foi e deitou. Tornou o Senhor a chamar Samuel. Este se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor, ou seja, revelada a palavra do Senhor. Mas como é que ele ouviu o Senhor? Porque ele estava ministrando para o Senhor. Ninguém ouve Deus sem ministrar. Então veja que a palavra de Deus não tinha sido manifestada ainda, mas ele estava ouvindo Deus, porque ele estava ministrando para Deus. Essa que é a grande verdade. Acorda, né? Acorda. Nós não preguei outro dia aqui, a semana passada, acorda. Mas porque está escrito na Bíblia: desperta tu que dormes. Quem é que dorme? Quem não ora, quem não entra na presença de Deus, tá certo? Quem não ora e não entra na presença de Deus está vivendo igual o ímpio que está morto espiritualmente. Não é bom saber isso, gente? É pouca gente que sabe isso. Vocês estão tendo um privilégio de saber isso, então vai ser cobrado muito mais. Vai ser cobrado de quem não sabe, vai ser cobrado muito mais de quem ouviu e não fez. Bom, mas foi bom ouvir, porque pode fazer, né? Então tem gente que conhece muito a palavra de Deus, mas nunca ministra ao Senhor. Então também não tem vantagem alguma, certo? É para estudar, para você ter esta palavra para ministrar ao Senhor, saber o que você está fazendo. Você não é mais criança. Então, o que aconteceu? Vamos ver agora aqui o versículo 10. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes. Samuel, ele respondeu: fala, porque o teu servo, porque ele foi falar com Eli, no fim ele falou: é o Senhor. Fala com ele, porque ele sabia muito bem. E a história ficou invertida aqui. Presta atenção. Que em vez dele estar ouvindo Deus e comandar tudo, não, a criança. Deus falando com uma criança. Quer dizer, gente, a importância de nós entrarmos na presença de Deus é maravilhoso. Então, aí Samuel falou para ele: é Deus, é o Senhor, pode falar com ele. Então, por isso que ele disse aqui: fala, porque o teu servo te ouve. O 11, disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo que a ouvir, lhe tinharão ambos os ouvidos. O que quer dizer isso daqui? Ele vai fazer de uma criança um profeta. Você já imaginou isso? Uma criança já virou, porque nós vamos ver aqui, na sequência ele virou um profeta, com muito pouca idade. Tá? Em vez de ser Eli, né? Foi destituído, porque ele não fez nada. Então, a nação não tinha profeta, não tinha palavra de Deus, porque estavam todos dormindo. Abandonaram Deus. Gente, que não aconteça isso na sua vida. Não abandone Deus, porque fica sem palavra, fica sem a presença de Deus, fica sem os cuidados e a guarda de Deus. É perigoso. Deus está mostrando aqui agora. Então, vamos ver o versículo 19, veja só. Crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. O que quer dizer isso? Ele não perdeu uma palavra que Deus falou. Ele foi agindo conforme Deus falava, porque ele continuou ministrando ao Senhor constantemente, diariamente. Então é isso que ele quis dizer, que nenhuma palavra que Deus falou ficou, sabe, sem função ou sem uma ação. Por isso que ele diz que caiu por terra, porque ele continuou ministrando. É isso que você tem que fazer na sua vida. Você tem que continuar ministrando, porque Deus não para de falar. Só que nós nem ouvimos, porque nem estamos lá nesse lugar. Do que ele quer que você faça. Aí versículo 20. Todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Então o país inteiro reviveu nessa hora, porque veio a palavra de Deus. Se você não tem a palavra de Deus viva dentro de você, você não está bem. Nem diga que está, porque não está. Não está, porque mundo não está bem de jeito nenhum.
Ninguém que está no mundo está bem. Está de aparência, não intimamente. Então, aqui o povo de Israel inteiro reviveu porque surgiu um profeta e uma criança. Veja só isso. Aí agora vamos ver aqui. Então foi glorioso o que aconteceu para essa nação de uma criança ministrar ao Senhor. Deus pôde abençoar um país inteiro. O que você acha isso? Se você começar a entrar na presença de Deus, se você quiser, então você não vai se tornar uma bênção para as outras pessoas? Sei lá, para a sua casa que você está reclamando, ou se uma situação ou outra, ou se está tudo maravilhoso, Deus vai agir em você, para essa cidade, para onde você mora, para o seu bairro, nem sei. Para quem? Para alguém ele vai. Então não é o caso de ficar reclamando, está fora de Deus, completamente fora. Então há solução sim, mas isso é uma coisa gradativa, você vai se entregando, você vai sendo conquistado por Deus, Ele vai operando na sua vida e as coisas vão mudando. Você vai se apaixonando por Ele, você vai chegando numa condição de dependência dEle, que você não pode se afastar mais dEle. Então você é que vai ser o sumo sacerdote, porque Ele nos constituiu isso, conforme está escrito na Bíblia. Tá? Uma posição real que é daqui para toda a eternidade. Nunca vai acabar isso na nossa vida, nunca vai acabar. Não é só para esses dias aqui, mas é para os bilhões da eternidade, o serviço de sacerdote e rei do Deus Altíssimo. Então nós somos sacerdotes, está escrito. Ele nos constituiu. Então nós não podemos perder esta condição. A vida está vazia, eu não aguento ficar aqui, isso aqui está horrível. Então começa a arrumar atividade, porque não aguenta ficar sozinho com Deus. Sabe por quê? Porque não entrega a vida a Ele. Uma vez que você entrega a vida a Ele, você começa a receber a vida dele, aí tem prazer. Aí é muito bom, aí Ele começa a agir em você. Então é uma condição diferente, tá? Então, gente, a adoração, essa parte que nós estamos falando aqui, que ele ministrava ao Senhor, na verdade ele estava adorando ao Senhor. Então, né, te adoro, te adoro, te adoro, te adoro. É isso que é adorar, né, gente? E nem te adoro, nem é isso também. Então, a adoração não é um barulho. Ela vem do Espírito, ela nasce no Espírito, no nosso Espírito. Ela vem do seu Espírito, é uma condição de amor a esse Deus, que você vai se entregando. Tá? Então a adoração é isso aí. Aí veja o versículo 21. Continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. Enquanto ele era criança, né? Aconteceu isso tudo. A adoração trouxe revelação. Lá em Siló, que é perto de Jerusalém, ele agiu em Samuel. Cadê o sumo sacerdote? Tchau. Nem tinha. Ele virou o grande profeta de Israel. Desde criança. Porque ele foi adorar a Deus. Você entende isso? Você sabe adorar a Deus. É entrar de cabeça e ler a Bíblia bastante. Mas adquira um horário para isso. Deus se agrada quando você arruma um horário, principalmente se for antes de você sair do seu trabalho. Embora a Bíblia fale em 3 vezes por dia, né? Davi orou 3 vezes por dia. Daniel orava, né? Que orou? Orava, era uma constância. Davi era o maior adorador. Nós vamos ver aqui. Ele era um adorador por excelência. Tá? Então a adoração é importantíssima. Você ir se entregando, isso muda você. Isso acalma você. Isso traz discernimento. Isso traz visão para a vida. O que fazer nesse mundo? Que cada um está trazendo aqui nessa tarde, Senhor, para que você abençoe. Age agora, Senhor. Que você liberte da preocupação, porque você está aqui presente. Porque
porque você está ouvindo, porque você está respondendo a esses pedidos. Vai lá, meu Pai, age com o seu poder, abençoa as famílias, dê solução para os problemas, porque não tem dificuldade para você. Age, Senhor, e tudo isso vai passar, e tudo isso vai embora, em nome de Jesus.